pessoal, continuando aqui, tem duas coisas que eu esqueci de falar com vocês no vídeo anterior, tá? Primeiro é o nome de algumas famílias que são importantes aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, a coluna 1, ela recebe o nome de alcalinos. Lembrando que, na verdade, ela começa a partir daqui, tá? O hidrogênio aqui, ó, e não faz parte dos metais, tá? Então, a coluna 1 são os metais alcalinos. A coluna 2 são os metais que são chamados de alcalinos terrosos. A 14 é a família do carbono. A 15 é a família do nitrogênio. A 16, ela recebe um nome importante, que é a família dos calcogênios. A família 17, então, aqui família do carbono, aqui família do nitrogênio. A coluna 16, ou ela é chamada de família do oxigênio ou de calcogênios. A coluna 17, que começa com flúor, ela é chamada de família dos halogênios. Certo? A outra coisa que eu esqueci de falar com vocês é que os ametais, eles não conduzem corrente elétrica, tá? Então, os metais, eles conduzem muito bem corrente elétrica, mas os ametais não conduzem, tá bom? Então, era isso que eu tinha para poder falar com vocês. Sobre as propriedades periódicas, começando aqui, né, que eu anotei aqui para vocês, eletronegatividade, raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Eu vou começar a falar com vocês sobre raio atômico, tá? O que é o raio atômico? O raio atômico, ele é a distância entre o núcleo e a última camada preenchida por elétrons, certo? Então, a valência. Então, eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui um átomo com o núcleo dele aqui, e aí eu tenho as camadas ao redor, né? E aí, a distância que eu tenho do núcleo até a última camada preenchida por elétrons é o que eu chamo de raio atômico. Como que esse raio aumenta ou diminui, né? Então, primeiro a gente tem que ver que se cada período desse daqui, ele se refere a um nível de energia, quanto mais níveis eu tiver, maior vai ser esse raio atômico. Então, aqui, nesse caso desse átomo que eu desenhei aqui para vocês, ele tem 2 níveis de energia, então ele estaria aqui no segundo período. Se eu passo por um átomo que está aqui no terceiro período, ele vai ter um terceiro nível de energia aqui. Então, é claro que o raio vai aumentar. Então, quer dizer que se eu estiver olhando em períodos, quanto maior for o período, quanto mais baixo eu tiver na tabela periódica, maior vai ser o raio. Então, o raio, ele vai crescer de cima para baixo. Tá? Agora, quando eu penso em elementos que estão no mesmo período. Então, olha só. Vamos continuar aqui no terceiro período. Terceiro período tem 3 níveis de energia, certo? Só que eu começo aqui o terceiro período com o sódio. Deixa eu conferir aqui. Isso. Então, o terceiro período, ele começa com o sódio. E ele só vai terminar com o argônio. Cá no cantinho.
Ou seja, do sódio até o argônio, todos eles têm 3 níveis de energia. Então, como que eu vou olhar quem tem maior raio se eles têm o mesmo número de camadas, de níveis de energia, né? Então, quando eles estão no mesmo período, tá? Eu vou olhar o que nós chamamos de carga nuclear efetiva, tá? O que é essa carga nuclear efetiva? Ela tem a ver com a quantidade de prótons que tem no núcleo. Uma coisa que eu já falei com vocês em um dos exercícios que eu corrigi, vocês vão ver que eu vou estar explicando isso lá novamente, tá? Mas quando a gente fala em carga nuclear efetiva, eu tô falando da força de atração que o núcleo tem, da intensidade da força de atração que o núcleo tem com a última camada, com os elétrons da última camada. Então, se eu pego aqui o sódio tem 3 níveis de energia, só que ele só tem um elétron aqui na última camada, certo? E aí, ele vai ter aqui no núcleo 11 prótons, tá? Quando eu chego lá no argônio, o argônio, ele vai ter lá no núcleo 18 prótons. Então, imagina, eu tenho um outro elemento químico aqui. Esse outro elemento também tem os mesmos 3 níveis de energia, tá? E aí, aqui agora, ele tem 18 elétrons no núcleo, perdão, 18 prótons no núcleo. Qual deles vocês acham que vão atrair com mais força os elétrons que estão aqui na última camada? Eu tenho aqui 11 prótons, 11 cargas positivas, e aqui eu tenho 18 cargas positivas. É claro que quando eu tenho um maior número de cargas positivas no núcleo, eu tenho uma força de atração maior sobre a última camada. Isso é o que a gente chama de carga nuclear efetiva. Quanto maior o número de prótons que a gente tem no núcleo, se o elemento tiver o mesmo número, os elementos que a gente está comparando tiver o mesmo número de camadas de energia, mas o número de prótons aqui dentro do núcleo é diferente, quanto maior a quantidade de prótons que tem aqui no núcleo, mais forte a atração feita na última camada de energia. Isso quer dizer que, se está atraindo com mais força, é normal que essa camada ela sofra o que nós chamamos de contração, né? Essa última camada aqui ela vai acabar se contraindo e vai ficando mais próxima do núcleo. Então, quanto maior o número de prótons aqui, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor o raio, porque atrai com mais força a última camada. Então, quer dizer que o raio atômico ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Porque os elementos que eu tenho aqui, ó, nessa partezinha aqui da tabela, eles vão ter um número de períodos muito maior. Então, quer dizer que eu tenho um número de níveis de energia maior. E quer dizer também que eu tenho menos próton no núcleo. Se eu tenho menos próton no núcleo, eu diminuo a carga nuclear efetiva. Isso faz com que o raio aumente, tá? Beleza. Se eu estiver falando agora de o raio atômico relacionado aos íons. Então, o raio de íons. Se eu estiver falando de um ânion, certo? Então, por exemplo, se eu estiver falando aí do flúor neutro e do flúor -1, eu estou acrescentando o elétron, certo? Aqui ele ganhou um elétron, onde ele não tinha. Então, o flúor neutro quer dizer, ele tem um número atômico igual a 9, quer dizer que ele tem 9 prótons no núcleo, 9 elétrons na eletrosfera. Se eu acrescento um elétron, eu estou aumentando a quantidade de elétrons que o núcleo tem que atrair. Então, ele não vai atrair com a mesma força. Isso quer dizer que no ânion, num íon do tipo negativo, o ânion ele vai ter um raio maior do que o seu átomo neutro, tá? Agora, se a gente estiver falando de um cátion, vamos pensar aí no próprio sódio, que tem número atômico igual a 11. E aí, eu vou lá e faço o cátion dele, que é o sódio +1. No caso do sódio +1, eu tenho aqui o sódio neutro, que tem 11 prótons, 11 elétrons.
E aí, esses 11 prótons atraem 11 elétrons. E no caso do sódio mais um, eu continuo tendo 11 cargas positivas, mas eu vou ter apenas 10 elétrons. Quer dizer que eu tenho o mesmo número de prótons atraindo uma quantidade menor de elétrons. Isso faz com que a atração seja mais forte. Então, isso diminui o raio. Então, quando eu estou falando de cátions, o cátion vai ter um raio menor do que o seu elemento neutro, certo? Beleza. Energia de ionização, ela tem muito a ver com raio atômico. O que é a energia de ionização? É a capacidade é a quantidade de energia que um átomo libera quando um elétron é arrancado dele. Então, pensa comigo. Quanto mais próximo esse elétron tiver do núcleo, então, quanto menor for o raio, eu vou gastar mais energia para tirar. Porque se o elétron está muito próximo do núcleo, quer dizer que ele está sendo atraído com uma força muito grande. Se ele está sendo atraído com uma força muito grande, quer dizer que eu preciso de uma quantidade de energia muito maior para poder conseguir retirá-lo. Então, se eu tenho um raio pequeno, ele está sendo muito atraído pelo núcleo, eu vou usar uma quantidade de energia grande para poder retirá-lo. Certo? Então, quer dizer que a energia de ionização, ela cresce o contrário do raio atômico. Quanto maior o raio, mais fácil eu conseguir retirar o elétron. Eu gasto menos energia para tirar o elétron quando ele está mais distante do núcleo. Então, quer dizer que a energia de ionização, ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Eu coloquei do lado contrário, vou colocar do lado de cá, tá? Então, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização, tá? Ela vai crescer o contrário do raio atômico, tá? Quanto menor o raio, maior a quantidade que eu preciso de fornecer de energia para fazer com que eu consiga retirar um elétron, beleza? Próximo aqui é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é praticamente o contrário da energia de ionização, né? Se a energia de ionização é a capacidade que eu tenho de retirar, a energia gasta para eu retirar um elétron, né? Quanto mais próximo do núcleo, mais difícil retirar, então eu gasto mais energia. Isso quer dizer que se eu quiser tirar 2 elétrons, por exemplo, eu tiro o primeiro. Quando eu for retirar o segundo, ele está mais próximo do núcleo, então eu gasto mais energia para poder retirar o segundo elétron do que para tirar o primeiro, porque ele está mais perto do núcleo, tá? E aí, a afinidade eletrônica, ou a também chamada de eletroafinidade, ela vai crescer junto com a energia de ionização, tá? Então, por exemplo, quanto mais próximo do núcleo o elétron tiver, mais fácil eu consigo colocar... Desculpa, gente, falei o contrário. Quanto mais próximo do núcleo o último elétron da camada de valência tiver, mais difícil vai ser para eu poder acrescentar mais um elétron nele, tá? Então, ela vai crescer aí da mesma forma que cresce a energia de ionização. Então, ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ok? Ou seja, aqueles que gostam de ganhar muito elétron, eles vão ter uma afinidade eletrônica mais alta, vão atrair o elétron com mais força, certo? Isso quer dizer que quanto menor for o raio, mais fácil vai atrair o elétron, tá? Então, por exemplo, o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Desculpa, falei errado. Ele é um elemento que ele atrai com muita força, e por isso ele é muito eletronegativo, nós vamos falar disso agora, tá? Como ele atrai com muita força o elétron para perto de si, ele tem uma afinidade eletrônica grande, certo?
E aí, por ele ter uma afinidade eletrônica grande, ele atraiu o elétron com muita força, é claro que ele vai ter uma energia de ionização grande. Porque se ele está atraindo o elétron com muita força, vai ser difícil retirar esse elétron de lá, tá? Isso faz a gente lembrar da eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que o elemento tem de atrair o elétron para próximo de si, tá? Essa capacidade que ele tem a ver com a afinidade eletrônica. Se ele gosta muito de elétron, ele vai atrair com muita força o elétron para próximo de si. Isso faz com que a eletronegatividade ela também cresça igualzinho à energia de ionização e à afinidade eletrônica. Ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Isso quer dizer que os elementos mais eletronegativos, eles têm um raio atômico menor. Isso faz com que ele atraia o elétron com mais força. Então, ele tem uma afinidade grande por elétron, gosta demais de elétron. E, consequentemente, se ele atrai o elétron com muita força, vai ser difícil retirar esse elétron dele. Então, eu tenho que gastar uma energia de ionização alta, certo? Então, essas 4 propriedades periódicas são as propriedades principais que a gente vai lidar com elas ao longo do tempo. Além delas, a gente tem a questão da densidade ou da massa específica. A densidade, ela é um pouco mais complicada, mas os elementos, eles têm uma densidade que os elementos centrais aqui, ó, e mais para baixo, tem densidade maior do que os de fora. Então, como que essa densidade, ela vai crescer, tá? Apesar dela ser um pouco menos cobrada em relação a isso, a densidade ela vai aumentar da esquerda para a direita até o meio e da direita para a esquerda até o meio. E os elementos do meio, eles crescem de cima para baixo, tá? Lembrando que todas essas setinhas que eu fiz aqui, elas mostram o sentido de crescimento de cada uma dessas propriedades, tá? Sentido de aumento, beleza? É isso aí, galera. O que vocês precisarem, vocês podem mandar mensagem que eu vou tirando as dúvidas de vocês ao longo do tempo, tá bom? Um beijo e abraço para vocês.